Nas últimas décadas, o mundo passou por uma revolução da comunicação. A internet trouxe novos métodos de interação e mudanças nas relações de comportamento e consumo. De olho nisso, as empresas estão investindo forte nesse meio com o objetivo de garantir maior visibilidade aos seus produtos e serviços. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são o estudante de Ciências Econômicas da UDESC, o Henrique Mendes Figueiredo Rosa, e o estudante do Centro de Artes, também da UDESC, Jürgen Albert Bresch. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço. Henrique, conta pra gente então como a internet está revolucionando o mundo dos negócios. Bem, existem N coisas que vem acontecendo recentemente. Desde 1990, 80 aconteceu essa revolução de aparecer a internet e contribuiu muito para os negócios, né? E ultimamente, muitos negócios, tem até um exemplo, tem um programa na ABC, que é um canal americano, que se chama Shark Tank. Aparecem os negócios mais inovadores lá, em frente de 7 grandes investidores. E esses 7 grandes investidores, eles vão avaliar se eles vão colocar o seu dinheiro nesse negócio. E aí, se você analisar os negócios que vem aparecendo que são os mais inovadores, maioria, 99%, são todos envolvidos em tecnologia. E principalmente envolvidos na internet. Então, dá para você perceber que no futuro, que já está acontecendo agora, tudo vai estar relacionado à internet, tudo vai estar conectado à internet. Mas hoje as empresas elas utilizam a internet para fechar negócio propriamente dito ou mais como uma vitrine para mostrar os seus produtos e serviços? Depende do mercado que você está falando, qual o tipo do core business, né? Então, do ramo de atividade da empresa. Mas por exemplo, no Brasil ainda está engatinhando nessa área. Mas, por exemplo, se você for lá nos Estados Unidos, tem muito negócio sendo fechado, mas é muito negócio sendo fechado pela internet, né? Então, inclusive tem muito milionário se tornando milionário porque ele só fecha negócio pela internet. Tem muitas inovações também por fechar negócio pela internet, como por exemplo, nós temos o Netflix, nós temos também a Amazon, que vende livros pela internet. Então, é para onde os negócios estão caminhando, fechar negócios também pela internet. Quais são os ramos de atividade que estão mais adiantados nesse segmento? Trabalham mais fortemente na internet? Eu diria que mais fortemente na internet está acontecendo mais... seria entrega de produtos que consigam... Por exemplo, é muito mais barato você produzir na China ultimamente. Né? Então, esses produtos que conseguem ser produzidos na China e são vendidos pela internet, normalmente eles têm uma margem de lucro bem maior. E, logicamente, favorece para que pague, inclusive, o translado. Então, a maioria dos negócios estão tendendo para esse lado, que consigam serem produzidos na China. Né? O comércio é mais forte, a área de serviços ainda está, digamos assim, começando devagar a trabalhar isso, né? Porque até serviço também tem a questão cultural, você não vai conseguir atender um indiano do mesmo jeito que você atende um brasileiro, um chinês também. Eu até conversei com um amigo meu que estava querendo ir para a China, e ele falou assim, olha, se eu for para a China eu vou ter que mudar meu jeito de ser, porque o chinês ele é um santo, ele fica quietinho lá no canto. Enquanto o brasileiro, ele é cheio de abraço, etc. Então, o serviço, de repente, também você tem que mudar a forma de approach, né? de chegar para o cliente. Né? E isso dá muito mais trabalho do que entregar apenas um produto. O brasileiro ele utiliza muito a internet, né? É um dos povos que mais está conectado no mundo. Mas como é que estão as empresas brasileiras nesse segmento? Elas estão utilizando bem a internet com relação às empresas lá fora? Eu acredito que o brasileiro ele consegue, com o seu jeito, ele consegue criar uma boa conexão com os seus consumidores através da internet. Então, o Brasil ele não é muito de criar produtos tecnológicos que sejam, no caso, o segmento da empresa, mas ele é bom em estreitar relações com o cliente. Então, a gente vê muito a internet, assim, a gente usa vários bancos, por exemplo. É invejável a sua presença na internet em relação à sua... Os bancos brasileiros, então, estão utilizando muito bem a internet. Muito bem a internet. A gente vê que a sua presença digital é muito bem trabalhada, é muito bem
Eles têm uma estratégia muito boa para apresentar isso. Os clientes podem fazer diversas operações, transferências, saque, depósito, realmente é bem desenvolvido esse segmento, né? Sim, e ele te dá muito feedback, então se você fez uma compra no teu cartão, ele vai te mandar uma mensagem, você pode usar o aplicativo do banco, isso facilita muito a nossa vida hoje em dia. E até a maneira com que eles comunicam contigo é muito mais humana, é muito mais, digamos que ela Mais quebra um pessoal. pouco essa frieza da internet. E os brasileiros fazem compra pela internet ou se comparar com outros povos, o brasileiro ainda tem um certo medo em fazer compras? O brasileiro ainda tem um certo medo, realmente, mas a gente vê que o brasileiro, ele tem principalmente aqui no Sul, a gente tem muito um âmbito empreendedor, assim, a gente tem um espírito empreendedor. Então, o brasileiro está percebendo isso, está percebendo que compras pela internet, e-commerce, é algo que vai ser o futuro, então ele está começando a se jogar nisso e o consumidor está da sua maneira acompanhando, assim, aos poucos chegando junto, assim, e logo acho que a gente vai conseguir se equiparar a outros países. Henrique, qual a sua dica assim, para os empreendedores catarinenses, brasileiros, enfim, os que estão nos assistindo? Como eles devem agir na internet? Como é que essa ferramenta deve ser bem utilizada para fechar novos negócios e também para divulgar as empresas? Eu estava até comentando com o Jürgen, porque a gente estava meio que se preparando assim, né? E o empreendedor, o empresário, ele tem que já visualizar o seu negócio conectado com a internet daqui em diante. Então, tem duas maneiras para isso. Ou ele se vincula com uma empresa de tecnologia que trabalha com isso, uma agência de design, ou ele já inserido no meio, ele fica antenado e já trabalha nisso, né? E ele pode pegar um grande exemplo, o próprio Steve Jobs, né, que faleceu, mas ele é um grande exemplo pela questão de internet, porque é simplicidade e objetividade. Com essas duas linhas você consegue ter muito sucesso pela internet, né? E comentando até uma outra coisa pela internet também que é importante, que acrescentando o que o Jürgen falou, a internet eles estão começando até a mudar a forma de lidar com o cliente, que envolvendo a parte de banco, o Santander e o Itaú, eles disputaram uma briga de rima, né? Fizeram uma disputa de rima, porque um cliente falou, eu vou abrir minha conta no banco que ganhar essa disputa. Aí eles começaram a disputar no Twitter e quem ganhou ele foi e abriu. E isso aí saiu, foi uma notícia de graça, porque os dois bancos também receberam todos os jornais começaram a vincular isso de graça para todos os meios possíveis, né? E isso mostra também que está até evoluindo a questão de relacionamento com o cliente através da internet. Né? Então, mas a dica, retornando, seria você conseguir se vincular com a internet o mais rápido possível, ou sendo você, ou sendo com uma pessoa que já trabalha nessa área. Mesmo que o empreendedor não vá fechar negócios de imediato, ele precisa pelo menos mostrar a sua empresa, divulgar seus produtos ou serviços na internet, não é isso? Com certeza, até porque o futuro é uma coisa incrível que está vindo pra gente. Então, é bem possível que a relação da empresa vai se tornar uma coisa quase pessoal com a pessoa. Então, existe um negócio chamado, acho que é Hologram, que é um óculos 3D feito pela Google, se eu não me engano, e que você coloca e você entra no mundo 3D. Então, ou seja, imagina marcas fazendo propaganda dentro desse mundo que você está inserido. Então, você pode estar num ambiente totalmente sem nada, mas você colocando esse óculos, vai aparecer tela de computador, etc. E marcas podem fazer propaganda nisso. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que estar já se vinculando com a internet desde o começo. Com certeza. Eu vou pedir um pequeno intervalo então e a gente volta em seguida a falar sobre o futuro dos negócios na internet. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o impacto da internet no mundo dos negócios. Nossos convidados são o estudante de Ciências Econômicas da UDESC, Henrique Mendes Figueiredo Rosa, e o estudante do Centro de Artes da UDESC, Jürgen Albert Bresch. Jürgen, quando a gente fala em negócios na internet, a primeira ferramenta que vem em mente é o website. Eu queria que você explicasse nos estudos de vocês o que uma empresa deve ter em seu website na internet. O que um website empresarial deve ter para que a empresa seja bem vista e bem posicionada. Sim.
Então, eu acho inteligente pensar que um tempo atrás, quando o website se popularizou, todo mundo queria ter um website e toda empresa queria ter um website, não importasse por quê. As pessoas esqueceram um pouco por que elas precisam de um website ou por que elas precisam de uma página no Facebook ou em qualquer outra rede social. Então, antes de criar tudo isso, pensa por que você precisa. Se os seus clientes realmente vão acessar, o que eles vão, que conteúdo eles vão buscar lá dentro, se há alguma informação sobre o teu negócio, sobre o teu serviço. Então, acho que esse é o primeiro passo. Em seguida, você precisa começar a estruturar o que você vai dizer, que imagem você quer passar, o que você quer ressaltar sobre o teu negócio ou sobre o teu produto. A partir disso, vão surgindo ideias e é importante você sempre ter em mente assim, um objetivo focado. Assim, eu quero que o meu negócio ressalte a qualidade, a durabilidade. Então, dentro você vai se assegurar de que páginas falem sobre isso, você conte um pouco sobre a sua história, você coloque depoimentos de consumidores, você fale sobre a formação da empresa e tudo isso vai passar uma mensagem para o consumidor. Também é importante se conectar através das redes sociais, deixar isso no teu site, para que quando os consumidores queiram buscar a opinião de outros consumidores ou outros conteúdos sobre a sua empresa, ele tem acesso a isso. É preciso, então, abrir um canal de interatividade com o consumidor. O consumidor precisa ser ouvido também, não Sim. apenas receber a mensagem. Sim, ele precisa ser ouvido e é muito importante que você saiba ouvir e saiba responder. Então, as empresas hoje investem muito em estratégias de como lidar com as perguntas, com as críticas desse consumidor. Estudos mostram que um consumidor, antes de comprar um determinado produto de uma empresa que ele não conhece, ele vai tentar buscar a opinião de outros consumidores ou até plataformas onde pessoas relatam assim, problemas que tiveram com determinados produtos ou empresas. Henrique, as empresas, antes de lançar um produto ou um serviço, elas fazem muita pesquisa de mercado. Essas pesquisas cada vez mais estão sendo feitas pela internet, pelas redes sociais? Nossa, tá acontecendo muito disso. Inclusive, as pesquisas são relatadas para vender também. Por exemplo, eles falam, sei lá, tem uma da Oxford, se eu não me engano, da Oxford, fala assim, 80% é uma pesquisa que saiu da internet. 80% das pessoas que entram num site e veem a cara dele dizem se o site, se a empresa é boa ou não é. Então, ou seja, as outras 20 não estão nem aí para isso, mas 80% dizem, olha, se o site é bem apresentado, quer dizer que a empresa é boa. Então, aí que está a importância de você fazer um website de alta qualidade. A gente pode dizer então que a internet modificou um pouco essa relação de empresa e consumidor. O consumidor ele vem ganhando um papel cada vez mais ativo nesse processo, cada vez mais importante. A opinião do consumidor é cada vez mais importante. E o mais incrível é que vem sendo computada. Então, ou seja, o próprio empresário ele tem noção do que está acontecendo de fato. Antes você tinha uma pesquisa que você fazia de marketing, você entendia mais ou menos. Hoje, você sabe quantos acessos, quando que acessou, o que ele leu, por quanto tempo ficou lendo. Então, isso ajuda muito, até inclusive, para o empresário oferecer coisas mais incríveis para o próprio consumidor. A internet, digamos assim, é o único meio de comunicação que se pode tirar todas essas medidas de forma bem precisa, né? Mensurar, é verdade. Exatamente. E como é que estão as empresas catarinenses nesse processo? Eu tenho uma que é exemplo nacional, que se chama Redes Digitais. Né? Resultados digitais. Eles trabalham com marketing digital, né, Rio? Isso. E a Resultados Digitais, ela ensina uma marca, uma empresa, a conseguir aparecer diante do seu público e de outras marcas de uma forma positiva. Aí ela faz inbound marketing, que significa, por exemplo, ela pega um conteúdo, trabalha um conteúdo e coloca no site dessa empresa e esse conteúdo chama mais clientes para essa empresa, porque todo mundo vai querer ler esse conteúdo. E quais são os cuidados que você daria, assim, o que você sugeriria para os empreendedores tomarem na internet? Porque muitas vezes ao abrir esse canal de comunicação, se o empreendedor ele não cuida de certas áreas da sua empresa, pode ser um tiro na água. Eu já fiz isso uma vez, já montei site ruim pra caramba e olha, eu vou te falar, você tem que ser profissional,
É porque assim, ó, você tem você tá em cima do muro, você tá quase não sendo profissional, porque todo mundo tá atendendo isso, tá sendo mais pessoal, mas tem que continuar sendo profissional lá, deixando algumas palavras tem que manter, você não pode escrever palavra errado de propósito, só porque você quer, não encaixa com um jeito de empresa ser. Mas isso é todo mundo comete esse erro, a maioria das pessoas comete esse erro, né? E outro erro que é bem cometido também é a questão da apresentação visual. Tem gente que lança de qualquer jeito, mas lembrando, 80% das pessoas avaliam uma empresa pela aparência dela online. Então imagina o impacto negativo que isso vai gerar. Então, quando você for entrar na internet, entra com qualidade, assim, ó, bem feito mesmo. O website é como se fosse um cartão de visitas da empresa, né? Ele Com precisa certeza. estar bem apresentável. Certeza. E vale a pena, se fala muito em aplicativos, vale a pena investir em aplicativo, o empreendedor investir em um aplicativo próprio? Muito. Falando sobre o futuro da internet, tudo está caminhando para dizer que as pessoas vão utilizar aplicativos e não entrar no computador, por exemplo, e entrar pela internet desse modo. No futuro o website vai perdendo a importância e os aplicativos vão ganhar mais importância, é isso? Exatamente. Tem um artigo que é The Web is Dead, Long Live to the Internet, que é do Chris Anderson. Ele escreveu em 2010 e está prevendo o que está acontecendo agora. O cara é tipo um guru nessa área. E aí ele falou que, só pra você ter ideia, acho que 75% na época dos acessos à internet envolvia 8 plataformas de internet. Uma delas, obviamente, Facebook, outra Google, e assim vai por diante, né? Mas o que ele dizia é, essas plataformas elas vão interagir com o consumidor formando aplicativos, porque o consumidor ele quer comodidade. Então ele vai pegar um iPad dele, vai entrar pelo aquele aplicativo, ele sempre vai no Facebook, então ele clica lá no aplicativo. Ele vai pelo celular dele e clica lá. Então, você não vai mais lá no computador, você vai pegar o que é mais fácil para você. E para chegar no consumidor com essa vontade, você tem que fazer um aplicativo. É um ambiente que está em constante mudança e o empreendedor precisa estar sempre atento, né? Com certeza. Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Então, em relação ao aplicativo, é importante lembrar o empresário de alinhar bem o aplicativo relacionado ao seu negócio. Então, não proporcionar às pessoas um aplicativo que elas não vão usar, que elas vão baixar uma vez, vão olhar e vão dizer, não usei, não achei legal, não me traz nenhum benefício. Então, pensar bem sobre a formação desse aplicativo, do conteúdo que tu vai mostrar, das funcionalidades e relacionar bem isso com a sua empresa. É preciso, então, que esse aplicativo seja alimentado com informações diariamente ou pelo menos com uma certa frequência. Isso. Contratar uma empresa especializada é muito importante. Hoje em dia, se você precisa fazer um aplicativo, você pode contratar uma empresa especializada em User Experience, que ela vai fazer toda uma pesquisa, ver qual é o teu consumidor, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. E a partir disso, ela vai trazer ideias para você de como pode ser esse aplicativo, o que pode ser trabalhado. Está certo, então. Bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.